Hoje eu vou contar para vocês como foi a jornada empreendedora da minha mãe e minha para o ramo da alimentação, o ramo da confeitaria. Minha mãe já tem a jornada empreendedora desde quando ela teve a avícola de frango, que era uma tradição da minha família materna. Mas quando ela saiu de Diadema, ela veio para São Bernardo de 97. Ela estava com um bebê pequeno, ela ficou 2 anos, 3 anos sem abrir comércio, com criança pequena, com 2 filhos pequenos. E ela precisava empreender, ela precisava ajudar o dinheiro de casa, porque meu pai trabalhava numa empresa, e naquela empresa ele começou a abrir falência e começou a diminuir a renda de casa, recebia 1 mês sim, 2 meses não, e estava muito apertado. Então ela começou a vender geninho na cozinha de casa, começou a fazer geninho, começou a vender, pouco tempo depois descobriu vendendo um bolo, fez um bolo para mim e para meus amigos, aqui em cima, na verdade era aqui, essa parte aqui era uma laje, porque nós só tínhamos um andar de baixo onde nós morávamos, lá. E o que acontece? A minha mãe fez um bolo, trouxe pra mim e pros meus amigos aqui em cima, nós soltando pipa, e quando comeu o bolo, um dos meus amigos falou: Dona Edna, é o melhor bolo que eu já comi na minha vida, era um bolo de morango, até hoje eu não esqueço. E ele falou: no dia do meu aniversário você vai fazer meu bolo, e naquela semana era o aniversário dele, foi a primeira encomenda de bolo da minha mãe, e de lá ela começou a vender outro, e foi crescendo. E durante vários anos ela ficou conhecida no bairro como a Dona Edna do bolo. Mas só que ela não tinha se profissionalizado. E o que ela fez? Quando eu entrei na faculdade de administração, eu falei: mãe, você precisa dar um nome para sua confeitaria, não é mais Alô, agora é Bordelli Confeitaria, demos um nome, Bordelli Bolos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela começou a se profissionalizar, nisso ela construiu esse andar de cima, mas fez essa garagem. E essa parte aqui da garagem aqui, era onde era a cozinha industrial dela. Dessa cozinha industrial ela começou a produzir mais, começou já a ter clientes de outras cidades que vinham buscar. Eu falava: mãe, desde 2009 eu acabei minha faculdade. Falei: mãe, nós precisamos fazer uma confeitaria para virar franquia. Não existe confeitaria de bolo no Brasil. E ela falava: ué, então, mas se contratar funcionário, vai perder um pouco de qualidade, vai ficar um pouco, pode ser que não seja padrão, mas precisa de dinheiro. Na época, como era recém-formado, com 22 anos de idade, não tinha dinheiro, não tinha capital nem nada. O que eu fiz? Eu não fui insistente com ela. Mas só que em 2012 surgiu, 2011 surgiu a Sodier, uma marca que cresceu, uma mãe e um filho no interior de São Paulo conseguiram fazer uma confeitaria, uma franquia de bolos. E o que acontece? Falei: mãe, precisamos empreender. Na época eu dei um empurrão nela e nós conseguimos abrir uma confeitaria aqui na frente. Ela foi para esse andar daqui de cima, que hoje é onde é temporariamente a Bordelli, para entrega de bolos, enquanto vamos mudar para o endereço novo. E abrimos aqui, mas só que a nossa rua de casa é uma rua que não é residência, não é comercial, é uma rua residencial. E foi muito, muito fraco o movimento. E não tinha dinheiro para pagar outro funcionário. O que nós fizemos? Fechamos a unidade, né? Porque eu recebi a proposta para trabalhar numa outra empresa. Eu estava noivo, para casar, e eu precisava de dinheiro para o casamento. O que eu fiz? Mãe, continuo empreendendo, agora eu vou ganhar dinheiro para o meu casamento. E foi o que eu fiz. E quando eu fiz isso, ela voltou, ela tirou a cozinha industrial dela, veio para cá. Só para vocês conhecerem, ó. Hoje aqui é a cozinha temporária dela, industrial, tomou esse espaço inteiro aqui, quase 90 metros quadrados, ó. Aqui, olha que capricho aqui, a questão de limpeza e higiene aqui da minha mãe, das funcionárias, nossas geladeiras. Aqui nós temos a sala dos fornos, onde assa tudo. Então, só para vocês conhecerem um pouco. E nisso, em 2014, foi onde que nós alugamos um ponto comercial. Quando encontramos o ponto comercial, nós subimos lá para a área verde e lá foi uma mudança, foi transformador. Tudo se aumentou, o faturamento ficou no primeiro mês de inauguração, todas as coisas foram acontecendo, que 2 anos abrimos a segunda unidade e foi acontecendo. Mas agora minha mãe teve que fechar a unidade dela do Assunção com aluguel muito alto, porque o rapaz não estava dando mais desconto do dono do imóvel. E ela fechou a unidade dela, voltou para a cozinha industrial dele de casa e procuramos um novo ponto. E ficamos numa jornada de encontrar um ponto bom, para ser um ponto permanente, para durar anos e para que tenha vaga de estacionamento. E achamos um ponto que vamos inaugurar, se Deus quiser, no final de semana que vem, a nova unidade. Estamos correndo para isso. Então, isso foi aproveitei hoje que eu estava aqui buscando a minha mãe, que ela vai gravar um podcast. E vocês vão ver daqui a pouco o podcast dela. E eu aproveitei para contar essa história para vocês. Então segue esse material e para mostrar, ó, que numa cozinha de casa, de uma casa pequenininha, ó, 3 cômodos na parte de baixo, hoje se construiu uma confeitaria que já teve mais de 2 unidades, que prosperou muito, mas com a pandemia veio perder
o tamanho da estrutura da unidade do Assunção. A minha, infelizmente, eu perdi por um mau negócio meu, fechei com uma pessoa que não era uma boa pessoa e acabei perdendo tanto valor para receber, infelizmente, e a marca e a minha unidade de modelo. Mas é isso, são aprendizados que nos levam para frente. Agora bora, agora vou lá levar a patroa pro podcast.